bem-vindos a todos, todas. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no seminário da casa o professor José Martins de Souza. José de Souza Martins. A única coisa que eu tenho de minha mesmo é o meu nome, certo? Obrigado. Professor emérito do Departamento de Sociologia da USP. A gente chamou para discutir o livro dele que lançou ano passado, Linchamentos. E na verdade, já, não sei se Márcia chegou a ter essa conversa, mas quando a gente pensou no seu livro foi muito em função do contexto de intolerância do momento atual. De uma certa forma, a gente achava que, para além da qualidade da pesquisa, do trabalho, ele poderia nos trazer algumas inspirações para pensar o momento atual. Esse talvez tenha sido o motivo de te chamar aqui, certo? Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para você, para a sua palestra, tá? Então, desde já agradeço. Obrigado. Tá bom. Bom dia a todos. Hoje de manhã abri a minha correspondência eletrônica logo cedo, como todo mundo faz, né? E a primeira mensagem era de uma amiga minha, Suzana, que viria para participar do seminário, mas que não pode, porque está no interior fazendo pesquisa, não conseguiu voltar a tempo. O título da mensagem, do assunto, era Linchamento no SEBRAP. Eu quero garantir a todos vocês que eu não tenho a mínima intenção de criar uma turba linchadora, me aproveitando da presença de vocês aqui. A língua portuguesa é uma língua traiçoeira, né? A gente sempre acaba dizendo, a gente vê em Brasília isso, né? Diz uma coisa, vira outra, né? Sempre é o contrário do que se diz. Bem, eu não fiz uma pesquisa especificamente sobre linchamentos. Eu venho de uma tradição, que é a tradição da Faculdade de Filosofia, das Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, em que o pesquisador não fragmenta o real e fica dando explicaçõezinhas tópicas sobre o prego, sobre a parede, sobre a porta, sobre o que for. A gente tenta ver o que a realidade é como um processo que abrange muitas dimensões. Claro que analiticamente a gente pode até ir segmentando para poder ganhar a melhor compreensão das coisas. Eu estava fazendo uma grande pesquisa solitária na região amazônica sobre os conflitos fundiários e a violência no campo, nos anos 70 e 80. Eu trabalhei quase 20 anos indo e vindo para fazer essa pesquisa. Eu percorri boa parte da região amazônica. Eu estava sozinho, não tive auxiliares de pesquisa, nem tive como financiar ninguém que me ajudasse. Então fiz toda a pesquisa com recursos da Fundação Martins de Amparo à Pesquisa, que está aqui diante de vocês, né? Que é uma coisa que muita gente faz na universidade e ninguém dá condecoração para quem faz isso, não é verdade? Em geral, quem faz isso passa por bobo. E é uma forma interessante de fazer, porque a gente não fica preso às formalidades de relatórios, de prestação de contas, etc. Até que não são grandes contas, né? Pesquisador da área de humanas não tem grandes contas. Grandes contas são da área de saúde, área de biologia, área de engenharia e tal. As nossas contas são modestíssimas. Até que, como nós somos todos contra o capitalismo, não tem por que perder tempo com esse negócio, não é verdade? Bem, então, preparei um projeto de pesquisa no modelo tradicional da faculdade, que era um modelo de ir para a Amazônia e ver o que estava acontecendo. Uma coisa que os antropólogos fazem, uma coisa boa na antropologia, que pesou muito na formação dos sociólogos da USP, inclusive na formação do Florestan, é a influência antropológica, né? É ver o mundo, ver um país como o Brasil, que é um país totalmente diferente de Paris. Nós continuamos tentando pensar o Brasil como uma filial de Paris, né? Não é, nem vai ser do jeito que vai, né? Então, tem que ter antropologia no meio, né? Se vocês levarem em conta que numa cidade como São Paulo ainda se fala um resquício de língua Nhangatu, né? Você não pode ir a nenhum lugar da cidade de São Paulo se não falar Nhangatu. Você não pode sair do Butantã para ir para a Moca se você não falar Nhangatu. Você não pode dizer para o vendedor do bilhete, eu vou para a Moca. Moca é uma palavra em Nhangatu. Ipiranga,
O Dom Pedro não falava em Engatu e foi proclamar a independência no Ipiranga, que é uma língua que ele não conhece, né? Enfim, estou brincando um pouco, mas é isso. Frases, o nosso português popular, que tem uma grande influência da língua geral, ele não é exatamente o português de Portugal, ele tem duplo sentido. Essa confusão nossa, que a gente diz sem dizer, e o que a gente está dizendo não é o que a gente está querendo dizer, é muito interessante. Eu acho que os linguistas deveriam trabalhar mais isso, dirigindo as suas falas, seus estudos para os leigos como eu, que não sou linguista, né? Mas, enfim, me organizei para ir para a Amazônia fazer observação sociológica numa certa perspectiva antropológica. Pedi dinheiro para a FAPESP, como todo mundo fazia naquela época, ainda faz, e como como sociólogos da USP na época, sou péssimo em contas e cálculos, o que eu pedi era ridículo. Eu me dei conta disso na primeira etapa da viagem. Eu fiquei sem dinheiro. Eu ia acompanhar os migrantes que estavam saindo do oeste, do sudoeste do Paraná, em direção a Rondônia. Eu queria viajar com eles nos caminhões e ver como é um pouco, fazer uma etnografia da viagem, porque é nessa viagem que eles começam a preparar imaginariamente a compreensão do lugar para onde eles estão indo, que eles não tinham a mínima ideia do que era. Então eu não conseguia. Quando eu me vi, de repente, em Cascavel, sem dinheiro, acabou o dinheiro. Eu tinha que ir para a Amazônia. Consegui conversar com um sujeito que estava indo com a família, mais algumas famílias, num caminhão, ele tinha alugado, tinha vendido tudo que tinha para ir embora. E no dia, nós combinamos o encontro, ele veio e me disse, olha, ele veio chorando. O sujeito que contratou comigo a ida ficou com o meu dinheiro e sumiu. Então eu estou agora sem o meu sítio, sem minha casa, sem nada e não vou para lugar nenhum. Era isso, até a vida real conspirando contra a ciência, imagine só. Bom, aí eu tentei ir para Rondônia, por outros meios. Já furou metade da pesquisa por causa disso. Acabei fazendo minha pesquisa com os recursos da Fundação Martins, durante anos, muito lentamente, né? Eu fiz a pesquisa da pré-Amazônia maranhense até o Acre e Rondônia, passando pelo norte de Goiás, hoje Tocantins, todo o norte do Mato Grosso. Fui indo, pegava carona, para ir a alguns lugares eu troquei palestras por comida, essa coisa que às vezes funciona, viu? Tem mais gente interessada nas ciências sociais do que nós imaginamos. Eu cheguei a falar para grupos indígenas, que me deram de comer para eu falar para eles, né? Que é uma coisa muito interessante, é bem diferente dessa realidade da situação de pesquisa, muito codificada, muito higiênica, muito pasteurizada, né? E dormi embaixo de altar de igreja, com a minha rede, dormi em Tejupá de roça, onde dava, tá certo? A Fundação Martins funcionou maravilhosamente bem. E uma coisa que claro que eu estava pesquisando violência, não no sentido puramente retórico, né? Era a violência que matava a gente, não era a violência que só assustava as pessoas, né? Muitas pessoas com quem eu conversei foram assassinadas depois, não por minha causa, evidentemente. E pessoas que ficaram minhas amigas, né? Que me ajudaram, me acolheram, gente caboclo da roça e tal. Mas eu fui levantando os materiais, sempre com gravações, quando possível, e o caderno de campo, né? Olha, o caderno de campo é uma receita que deveria ser dada por todo professor de sociologia, de antropologia. Meu caderno de campo tem uns 30 volumes, umas 10.000 páginas, né? Que é onde está tudo lá, né? E no caderno de campo eu já faço as primeiras análises, já começo a tentar por que isso aconteceu e tal. E eu mesmo fui ameaçado de morte várias vezes. Numa das vezes, quase, o sujeito que conseguiu me pegar com uma peixeira, ele tinha a morte encomendada. E não era contra mim, era contra a pessoa para cuja casa eu estava indo.
Enfim, uma situação complicada, não tinha seguro de vida, não tinha telefone celular, não tinha nada, a USP não estava nem um pouco interessada na minha pesquisa, o meu departamento não tinha o mínimo interesse na minha pesquisa. Cheguei até a ser censurado porque eu tentava agrupar os cursos no semestre para fazer a pesquisa de campo no outro semestre, de preferência na época que não era época de chuva, porque aí ficaria impossível pesquisar. Então, essas adversidades todas fazem parte do trabalho de pesquisa. Isso é informação também, né? E aí toda essa introdução para dizer o seguinte: eu achei melhor, a partir do que eu vi, do que eu testemunhei, das informações que eu fui colhendo, dos dados que eu ia registrando, eu achei melhor desdobrar a pesquisa em pesquisas secundárias que me dissessem um pouco o que é essa violência no Brasil. Porque a violência não é aquela violência rural de branco contra índio, é também, mas não é só isso, ou de índio contra branco, ou não é a violência de poceiro vitimado que reage, vitimado por grileiro, ladrão de terra, fazendeiro, etc. É uma coisa mais complicada, quer dizer, nós temos... Eu fui percebendo que a sociedade brasileira, isso outras pessoas já disseram, é atravessada por uma cultura da violência, que, num certo sentido, é uma cultura da vingança. A vingança é muito forte, ela estava presente nas ordenações filipinas. Por exemplo, o homem podia matar a esposa se desconfiasse que ela o havia traído. Isso não era crime, isso já era perdoado nas próprias ordenações. A mulher não podia matar o marido, mas o marido podia matar a mulher, né? E é um conjunto de iniquidades que estão presentes nas ordenações que regularam a vida no Brasil durante 300 anos, aproximadamente. E, enfim, o quadro era um quadro que pedia uma melhor compreensão da violência estrutural, né, brasileira, para entender a peculiaridade daqueles conflitos que eram conflitos que estavam ocorrendo num momento histórico, que é o momento de uma modalidade de expansão da ideia da propriedade privada no Brasil. Então tem a ver, sim, com a questão fundiária, etc., etc. Mas a questão fundiária não explica a forma da violência. A forma da violência é importante, como no caso dos linchamentos. A forma da violência, se não se compreende isso, não se compreende nada, tá certo? Então eu fiz 2 pesquisas paralelas, basicamente utilizando material de jornal, que foi uma pesquisa sobre saques. Nos anos 70, houve um surto de saques no Brasil inteiro, mas no Nordeste em particular. No Nordeste, que foi um período de seca, de muita pobreza, e a população começou a invadir as cidades e saquear os armazéns, saquear tudo. A verdade é que o saque também já está presente na história brasileira, né? Era a chamada cebaça. Se vocês analisarem casos das lutas de família, etc., vocês vão ver que existe embutido um direito, não escrito, obviamente, que é o direito da cebaça, o direito de saquear o vencido. Há um romance do Bernardo Ellis, O Tronco, que é um escritor goiano, que escreveu esse romance é baseado num fato acontecido na região de Dianópolis, no norte de Goiás, hoje Tocantins. Que é um romance baseado no real, quer dizer, ele vai destacando os aspectos propriamente literários da história, porque é um outro livro de um historiador goiano contando a mesma história do ponto de vista histórico. E culmina com a cebaça, quer dizer, quem vence a outra família saqueia tudo, se aposta e ninguém reclama, porque era a lógica. Se o que perdeu vencesse, faria a mesma coisa com aquele que o venceu. Érico Veríssimo, vocês vão ver lá naquele episódio do Sobrado, culmina com um saque, no fim das contas. Era um direito envolvido nessas lutas. Se falou muito em relação ao cangaço, né, que se mitificou. Aí a esquerda gosta de mitificar as coisas, que precisa encontrar heróis. E não é o caso aí. Que o Lampião era o Robin Hood do sertão, etc. Não era, ele era um delinquente que muito esperto, muito inteligente, que praticava uma certa caridade social. Quando a gente vê a documentação, os materiais mais detalhados, uma coisa que eles faziam quando atacavam, por exemplo, uma pequena cidade em algum lugar do Nordeste, eles roubavam as notas grandes, né, que carregavam
no papo aqui, que ele chamava essa bolsa, que agora virou moda, né? Os intelectuais usam. E as moedas eles jogavam assim, para os pobres, porque a moeda era moeda, pesava para carregar, então eles faziam caridade e tal. E também se fala muito que faziam justiça, né? Tem histórias maravilhosas, aí já é a mitificação popular de como o Lampião, especialmente Antônio Silvino, que foi mais interessante que Lampião. Antônio Silvino acho que foi mais social do que Lampião. Antônio Silvino, alguém se queixou que um fulano o havia explorado no trabalho e não havia pago o salário. Então chama, o Antônio Silvino manda buscar. Eu andei em áreas em que ainda havia memória viva da presença de Lampião, no sertão da Bahia. Antônio Silvino manda chamar o devedor e diz: você deve tanto para ele, então você vai pagar para ele. Não, eu não devo, você deve. Claro, com aquele monte de cangaceiro cheio com suas peixeiras, né? Eu me convenço de qualquer coisa, claro que. Então o sujeito pega o dinheiro que deve e joga, tá aí de esmola para você. E vai saindo. Antônio Silvino manda agarrar o sujeito e trazer de volta. Você não pagou para ele, você vai ter que pagar para ele. Não, tá aí. Não, isso era esmola. Agora você vai ter que pagar. Então a própria população inventa as historinhas de uma justiça inteligente, né? E acaba acreditando que no cangaço também. Mas a verdade é que o cangaço praticava era o saque mesmo dos seus derrotados, né? Era o direito de saque. Havia essa concepção. E, portanto, eu pude entender, a partir desse levantamento, um pouco um aspecto da questão. Porque lá na Amazônia, a grilagem de terras, por exemplo, não era propriamente tema de, digamos, de questionamento por parte da vítima, né? Essa é uma coisa muito, muito complicada no Brasil, em que a vítima frequentemente legitima o ato de quem a vitima. Não é raro acontecer isso. Pode ser por reconhecimento da própria impotência, pode ser por medo, por reconhecimento de que não adianta fazer nada, porque precisa muito advogado para resolver as coisas e acaba. As lutas na Amazônia proliferaram em grande parte por causa de uma mediação que surge nessa época, que é a mediação católica. Basicamente foi isso. Os bispos e padres identificados com a teologia da libertação que estava nascendo, que também não é uma teologia marxista revolucionária, como dizem no Vaticano, acreditam, que é uma volta a certos valores do catolicismo social. Então eles começam a se dar conta de que havia injustiça. O primeiro grande documento, aliás, não teve nada a ver com a teologia da libertação, que foi a Carta Pastoral de Dom Pedro Casaldáliga, em 1971, que é pouco antes da época da minha ida para a Amazônia, inclusive a região lá de Dom Pedro, fui acolhido por ele, que é uma denúncia muito contundente sobre trabalho escravo, sobre essa privação do outro, que teoricamente tinha direito à terra, mesmo que não tivesse um documento a ela, por causa da questão do direito do uso campeão. As pessoas eram privadas de tudo, as terras eram invadidas, índios eram expulsos. A invasão do que veio a ser depois a fazenda Suiamiçu, em território dos índios Chavante, implicou. O branco é um ser doentio, ele transmite doenças com facilidades. Tem que ter uma vacina contra branco, por exemplo, é uma coisa que deveriam pensar nisso. De cara eles transmitiram gripe, 40% da tribo morreu em 2 semanas, né? E isso aconteceu com várias tribos contatadas nos anos 70. Então, havia um quadro muito complexo, a igreja interessada começa a criar a mediação, a igreja começa a ser perseguida, assassinato de padres, alguns meus conhecidos, por conta dessa posição que a igreja estava tomando. A violência disseminada, quer dizer, e uma violência, no caso da Amazônia, a violência das grandes empresas, que não é o latifúndio, são grandes empresas modernas, era uma violência, e é uma violência praticada em nome da empresa moderna. É uma violência moderna, não tem nada de uma coisa arcaica lá do passado, que ainda tem luta. Não, é uma coisa moderna, não tem nada a ver com os nossos arcaísmos, né? Com recursos modernos, técnicas modernas e por aí vai, né? A expulsão das pessoas, tudo é muito empresarial
e frequentemente utilizando profissionais como assessores, como orientadores, que são formados pelas nossas universidades, né? Então há uma mitificação do progresso no Brasil. A ideia da ordem do progresso é isso aí. Quer dizer, a mitificação de que o progresso é um bem e que o Brasil só será um grande país, né, se for um país moderno. Acontece que o mundo, aliás, o Thompson já demonstrou isso em relação à Inglaterra, o mundo tradicional das pessoas mais simples, das populações camponesas, dos artesãos, etc., é um mundo que tem uma riqueza cultural enorme que a economia capitalista e a sociedade capitalista não tem, né? É um componente aí a ser pensado. Nós estamos destruindo isso, né? Mas, enfim, então o caso dos saques me ajudava a entender um pouco a coisa. Não havia linchamentos na Amazônia naquela época, mas começou a aparecer no meu horizonte de curiosidade lateral, vamos dizer assim, começaram a aparecer casos de linchamentos. Eu não estava muito interessado nisso, mas comecei, é uma coisa que eu faço sempre em relação a um monte de assuntos. Nem que seja para jogar tudo fora depois, né? Assuntos de interesse sociológico. Eu comecei a fichar os casos que apareciam, sem muita ordem. Até que eu li um trabalho feito por um pessoal da USP, muito no começo, um pequeno trabalho sobre linchamento, que dizia o seguinte, com pouquíssimos dados, evidentemente, que dizia o seguinte: no Brasil os linchados são pretos e pobres. Aí eu falei, vou ver isso se é mesmo assim, né? Bom, primeiro porque não existem dados sobre linchamento no Brasil. O linchamento não é crime. Não existe um item no Código Penal que diz que linchamento é um crime que tem que ser punido assim, assado, etc. Então, não há estatísticas sobre linchamentos. Estatísticas oficiais não adianta procurar porque vocês não encontram. Então, tudo fica dependendo da gente fazer a própria estatística para entender isso. E eu comecei a fazer, mas sem muito compromisso. Eu não tinha nenhuma preocupação com rigor, digamos, no material. Eu estava fichando, eu mantenho a informação original e a ficha com um certo número de campos. Eu montei uma fichinha de uns 32 campos a ser preenchidos, que era possível preenchê-los a partir das informações, as únicas disponíveis são informações de jornal. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa que ocorreu nos Estados Unidos. Se vocês forem examinar toda a literatura americana sobre linchamentos, que é vasta, vocês vão ver que a informação estatística foi foi recolhida e organizada pelas associações negras, já que o negro era a vítima preferencial dos linchamentos numa certa época, século XIX, começo do século XX, e com base em jornais. O que produz estatísticas muito precárias, obviamente. Tem que tomar muito cuidado com elas e tem que saber trabalhar com elas. É complicado mesmo. É preciso inventar um método para poder lidar criticamente com essa informação. Os americanos montaram um formulário básico para sistematizar essas informações com um número muito pequeno de campos. Do tipo assim, data, cor, idade da vítima, quem linchou, uma coisa assim de 5, 6 campos. Eu consegui montar uma ficha de 32 campos. Então isso, para o meu orgulho patriótico, foi enorme, porque eu fui melhor que os americanos, né? Eles passaram anos lá fazendo teses, não sei o quê, só que com uma informaçãozinha curta, pequena, né? E claro que eu pude fazer uma ficha com mais campos, porque eu tinha mais tempo, só por isso, né? E tinha mais curiosidade. Aí os meus dados começaram a desmentir essa ideia de que o linchado é branco, negro e pobre. Não era bem assim. Não é bem assim. Virou moda vitimizar o negro, por exemplo. Isso na sociologia, eu não estou questionando o direito do negro questionar o fato dele ser efetivamente vítima de preconceito e de injustiça no Brasil. Eu estou questionando o fato de se usar isso como informação sociológica. Eu acho que é preciso ser mais cuidadoso com a informação. Na verdade, vocês estão interessados aí na questão da violência, na verdade, o Brasil é um país de preconceitos. Nós somos preconceituosos, né?
mesmo na universidade, que todo mundo é revolucionário de esquerda, são racistas, são preconceituosos. Eles são racistas contra negros e contra brancos. Eles são preconceituosos contra a inteligência, contra a cultura, contra a ciência. Né? Estávamos conversando sobre isso agora. Nós somos preconceituosos, nós não fomos educados para a civilização. Podemos até discutir isso depois. Passei a organizar meus dados com a consciência de que meus dados eu não tinha uma amostra probabilística e representativa da realidade dos linchamentos. Os jornais eram a fonte, porque são os jornais que classificam determinados crimes como linchamento, que são os crimes praticados por coletividades, por grupos grandes. Então acharam essa palavra e botaram linchamento. Aliás, desde o século XIX, os jornais falam em linchamentos, né? Já usam a palavra que vem dos Estados Unidos, das práticas lá daquele juiz Lynch, que mandava linchar como pena judicial mesmo, não como depois se revelaram os linchamentos de negros no sul dos Estados Unidos. Linchava brancos, pessoas que não se ajustavam à vida da comunidade eram linchadas. Linchadas, humilhadas publicamente. Havia uma coisa horrível de cobrir o cara de piche, botar pena nele, fazer ele desfilar. Hoje a gente diria o carnaval adiantado, né? Lá não, lá era uma punição, humilhação pública do sujeito, porque ele tinha violado alguma regra de convivência coletiva, dos padrões comunitários puritanos da sociedade americana. Os linchamentos começam no oeste, não no sul, né? Depois eles migram para o sul e vão ser praticados contra os negros, numa época em que os negros estavam em ascensão social. Com a abolição da escravatura, eles puderam se tornar agricultores autônomos, etc., e competir em condições de igualdade com os brancos, especialmente no cultivo, na plantação do algodão. E os brancos começaram a reagir, porque os brancos tinham o poder, os negros tinham a competência econômica, mas não tinham o poder. E começam os linchamentos, que são linchamentos brutais. Agora, a onda nova nos Estados Unidos, que eu acho que vai acabar acontecendo aqui no Brasil também, é de fazer estudos de casos sobre linchamentos para poder examinar os detalhes dos casos, né? Como é que foi mesmo aquele linchamento. E aí a gente tem uma melhor compreensão do que de fato foi isso, mesmo no Sul. E a gente esquece, não se fala tanto quando a informação chega no Brasil, que houve muitos linchamentos no Oeste, não só no século XVIII, no século XIX, século XX, especialmente de hispanos. Né? Na Califórnia, por exemplo, a violência, no Texas, a violência não foi contra negro, foi contra hispanos, né? E muita violência contra judeu. Há vários casos emblemáticos de judeus linchados, há casos de italianos também linchados. Quer dizer, o linchamento revela, e isso aqui no Brasil é verdadeiro também, o preconceito contra o outro, o estranho, o que está chegando, o que não está integrado ainda. Uma coisa que depois, quando o meu campo aumenta, minha ficha hoje tem mais de 200 itens, portanto, nós não ganhamos o campeonato do mundo, mas eu ganhei o campeonato da ficha de linchamento. Tá certo? Então a coisa fica mais detalhada, mais fácil de compreender, né? Agora esqueci o que eu ia falar. Os linchamentos estudados no detalhe, eu acho que dá para fazer esse tipo de estudo no Brasil, e seria interessante fazer logo, antes que os informantes desapareçam, as informações sumam. Nós não temos documentação sobre isso. É que, como eu disse, o Código Penal não define linchamento como linchamento. É homicídio ou tentativa de homicídio. Então mistura com outras formas de violência física contra as pessoas. E os jornais aqui classificam, os jornalistas não, mas isso aqui é um linchamento. Tinha lá 5.000 pessoas matando o João da Silva, isso aí não é um crime comum. Até porque o Código Penal brasileiro atenua esse tipo de crime, né? Se houve concurso de outras pessoas na prática de um homicídio, o condenado tem uma pena menor, porque ele não é o único responsável, né? Provavelmente não é linchamento isso, mas vai acontecer com essa história do estupro no Rio de Janeiro, que são vários. Então vai dividir a pena entre eles e fica tudo como estava.
Então, o pesquisador tem que pegar a notícia de jornal e fazer a reconstituição do caso. Quer dizer, ele tem que decompor o caso, recompô-lo nessa ficha maravilhosa que eu produzi. E claro que aí se perde, nem sempre tem informação sobre cor, nem sempre tem informação exata sobre a condição social, nem do linchado, nem de quem linchou. Então é preciso ver se há alguma evidência, que não é uma informação fática, né, que possa sugerir alguma coisa. E se não tiver, não tem. Aquele item da ficha fica em branco. É preciso tomar muito cuidado com a informação jornalística sobre linchamento. Eu fiz um estudo comparativo sobre os dados de jornal relativos a linchamentos na Bahia. Bahia é o estado que mais lincha no Brasil e o segundo é São Paulo. O terceiro, Rio de Janeiro. E havia 2 jornais que eu utilizava como fontes. Um era a Tarde e outro não me lembro agora o nome. Então, um definia determinado tipo de crime como linchamento, e era linchamento no geral. E o outro não definia aquele crime como linchamento. Então, se eu fosse me basear na informação, por acaso, pegar um dos jornais, eu não teria nenhuma informação sobre linchamento na Bahia. Então, o que eu acabei fazendo, foi comparar as 2 fontes. Porque, frequentemente, aquele que noticiava como não linchamento tinha mais informações, mais detalhes, etc. E depois há um conjunto de procedimentos de jornal que eu fui descobrindo ao longo da pesquisa. Tem um capítulo do livro que é especificamente sobre a fonte, que é o seguinte: linchamento não é um assunto interessante para jornal, entendeu? Por exemplo, hoje em dia há um monte de crimes políticos aí que não estão sendo noticiados. O interesse é sobre o que a Lava Jato denuncia. E com isso a gente vai deixando escapar um monte de coisa. Com linchamento é a mesma coisa. Eventualmente aparece a notícia no jornal e foi possível comprovar que a notícia aparece quando o jornal está sem assunto. O jornal está sem assunto, então lincharam um fulano lá em tal lugar, etc. Bom, bota aí. Depois, quando a notícia passa para agências de notícia, a notícia é repassada para um monte de jornais no Brasil inteiro. Só que o monte de jornais faz a mesma coisa que o jornal original fez. Então, eu tenho espaço para uma notinha, digamos, de 10 linhas. E a notícia original é de 20 linhas. O que eu faço? Eu corto a notícia, eu faço uma castração da notícia. Como é que castra? Uma coisa muito interessante é que castra de baixo para cima a notícia. Então, às vezes, o desfecho do linchamento cai fora da notícia. Se por acaso a pesquisa se baseia num jornal secundário desses, eu não tenho a notícia toda. Às vezes, o jornal, se for um jornal da mesma localidade, ver que a notícia pode render, manda um repórter colher mais informações. Então, a notícia secundária pode ser uma notícia complementar do linchamento havido, né? Então, é um trabalho infernal reduzir cada ocorrência a uma ficha de sociólogo, tá certo? Mas eu fiz isso durante anos. A pesquisa demorou 20 anos, porque foi assim. Então, cada tempo, depois de, digamos, os primeiros anos, a fichinha de 32 campos. Depois, quando eu percebi que havia mais informações, eu sempre guardando a fonte original. Eu digo porque eu, em um certo momento, não tinha essa coisa de computador, nada disso. Google, nada disso. Eu pedi um auxílio à FAPESP e contratei a empresa Lux de jornal, que era uma empresa, acho que ainda existe, que recorta notícias. Digamos, você tem lá um assunto e eu tinha um assunto. Linchamento. Brasil inteiro. Eles assinam jornais do Brasil inteiro e eles me mandavam diariamente um pacote de recortes de casos de linchamento de dezenas de fontes diferentes, muitas vezes o mesmo linchamento noticiado por diferentes jornais. E com isso eu enriqueci muito a minha informação, e aí eu pude ver que se eu reformulasse a folha
o formulário da pesquisa, eu poderia rever todo o trabalho já feito, e eu fiz isso. Eu acabei chegando em 200, não sei quantos campos, e tive que rever toda a pesquisa várias vezes até completar todas as informações. Então eu tenho, neste momento, 2.020 e poucos casos, não é muito, mas para o tipo de análise que eu faço, era uma informação muito consistente, né? Claro que sempre há as insuficiências. Por exemplo, é muito raro que a notícia diga que o linchado é negro, por exemplo, ou que ele é branco, ou que ele é japonês, amarelo. Tem todas essas classificações populares que os jornais usam, que a gente nunca sabe exatamente o que eles estão querendo dizer. Mas é possível ir peneirando a informação. Nos últimos tempos, o linchamento virou um espetáculo no Brasil, então é possível encontrar um número enorme de filminhos domésticos lá no YouTube. Então aí você pega a notícia de jornal e vê quem está linchando, você descobre que tem negro sendo linchado por negros, muitos casos. Na Bahia isso é muito comum. Salvador é uma cidade que tem uma proporção muito alta de negros. E negros de classe média também, enfim, tem negro pobre, né? E há negros linchando negros. Há casos em que você tem negros linchando brancos. O caso daquela mãe de família do Guarujá, vendo o filme, que é um filme de horror, né? Você tem vários negros participando do linchamento de uma mulher que era branca, a loira, né? A tal loira que sequestrava crianças, etc. Então, a categoria racial acabou não se revelando conclusiva para explicar nada nessa questão dos linchamentos. Deve haver. Eu digo deve haver pelo seguinte. Eu desenvolvi também uma fórmula para calcular o índice de crueldade nos linchamentos. Os psicólogos americanos tinham desenvolvido uma espécie de índice de crueldade com outros critérios, mas que sugeria um pouco a natureza específica daquela violência. Não é a violência conceito, é a violência que mata, é a violência concretizada, né? Então eu formulei para a minha pesquisa um índice de crueldade, incluindo vários itens. Por exemplo, eu consegui desdobrar todos os linchamentos nas etapas do linchamento. O linchamento pode demorar aproximadamente 20 minutos, raramente mais do que isso. Quer dizer, em 20 minutos é possível trucidar uma pessoa e ir embora para casa tranquilo, como se não tivesse acontecido nada, né? Mas frequentemente os jornais noticiam, têm um prazer enorme em noticiar detalhadamente como é que foi. É isso que interessa para esse público mórbido que lê jornal, lê crime. Houve uma época que tinha um jornal aqui em São Paulo, A Hora, só tinha crime. A gente torcia assim, saía sangue, né? Eles adoravam. Foi um jornal popularíssimo e foi o jornal que fez o nome de Jânio Quadros. Era um jornal dedicado à violência popular. Infelizmente, não há coleção desse jornal no Arquivo do Estado. Infelizmente. Era um horror, vinha logo com uma fotografia na capa e tal. Então, o linchamento é uma forma de justiçamento covarde. Quem lincha é covarde. Porque ele lincha se protegendo. Quer dizer, eu comparei linchamentos praticados à noite e linchamentos praticados de dia. De noite, o brasileiro é muito mais corajoso e valente do que de dia, né? Quer dizer, um claro sinal de covardia. Quer dizer, ele mata com mais violência à noite do que de dia, né? De dia ele tem medo da polícia, alguém vê, alguém pode testemunhar. Então cai o índice de crueldade e cai o número de ocorrências, né? Esse era um dado importante para compreender esse processo. Então, o que os jornais noticiavam me permitia dizer o que era um linchamento desde o primeiro impulso para linchar até a consumação do linchamento, e às vezes até o depois do linchamento, que às vezes tem. O primeiro impulso para linchar é a notícia de que foi cometido um ato violento contra alguém inocente, né? Alguma coisa do tipo, pega ladrão. Tem vários casos. O sujeito grita, pega ladrão, a multidão se forma, isso mesmo durante o dia, vai em cima, né, ataca e às vezes mata. Aqui no centro de São Paulo tem acontecido. Outras vezes o boato, olha, um fulano aí estuprou uma criança lá. As pessoas não vão fazer investigação.
as pessoas vão atrás do fulano e tratam de matar o fulano. Então, o linchamento tem esta ordem: correr atrás, gritar, correr atrás, depois atirar pedra. A covardia vem aí, nunca enfrentar corpo a corpo. Atirar pedra, depois arrumar um pedaço de pau, começar a dar paulada, todo mundo dá paulada, cada um dá a sua paulada. Aí todo mundo fica muito valente, dá soco, pontapé, etc. e tal, e vão indo, e dependendo do crime que origina, que motiva o linchamento, chega ao ponto final, que é queimar o sujeito vivo, né? Que é o extremo da prática dos linchamentos. Uma coisa para entender tudo isso é que o linchamento é uma forma de vingança reparativa. Ele não é um crime igual aos outros crimes. Quando se põe isso nas estatísticas de violência, eu já desconfio da informação imediatamente, porque não é uma violência como as outras violências. É uma violência justiceira, quer dizer, é uma violência justa, entre aspas. Ou seja, é uma violência de uma sociedade que reage contra alguém que praticou uma violência grave contra ela. É isso que acontece. Diferente dos Estados Unidos, que não era isso, né? Aqui, no geral, o linchamento é isso, né? Pode ser, a informação que motiva pode ser verdadeira, na maioria dos casos ou pode ser falsa, como no caso dessa senhora aí do Guarujá, que a informação era totalmente falsa, era um delírio coletivo, uma informação descabida que acabou com a morte violenta dela. Então, pegando esses dados da decomposição da informação da prática do linchamento, eu vou estabelecendo um índice, quer dizer, cada caso eu vou atribuindo uma pontuação aos momentos. E isso me permite, depois, ao fim e ao cabo, ter informações do seguinte tipo: se a motivação foi estupro de criança, que é o caso mais grave, que motiva os linchamentos mais violentos, o índice de crueldade é o mais alto. Aí a população trucida, não tem dó nem piedade, não há nada que perdoe, que alivie a punição, que estupro de criança é morte certa por linchamento, né? Depois vai indo até a grupo, tem 4, vocês verão aí pelo livro, 4 grupos de motivações, né? Crime contra a pessoa, crime contra a pessoa e a propriedade, crime contra a propriedade, crime motivo fútil. Tem tudo isso, quer dizer, tem casos de linchamento porque um sujeito passa com o carro, espirra água nas pessoas que estão no ponto do ônibus, as pessoas saem correndo atrás, sempre tem um semáforo lá na frente que barra o sujeito e ele pode morrer por causa disso. A população fica muito furiosa, porque em geral quem está no ponto de ônibus está voltando do trabalho, está indo para o trabalho, já é vítima da injustiça, das condições adversas dos bairros e tal, salário baixo, etc. Aí, batata, esse sujeito vai pagar, tá certo? Há algumas ocorrências em bairros operários, não só de São Paulo, mas de outros lugares, bairros bem pobres, em que ladrões se colocam nos caminhos, às vezes é picada no meio do mato, desses terrenos baldios e tal, para assaltar operários durante a madrugada, quando estão indo para o trabalho. Você já está indo de madrugada para o trabalho, e sempre no dia do pagamento, ou 2 dias depois do pagamento, e vão para roubar o sujeito. Não há dúvida nenhuma, a população se organiza e lincha. Se organiza e lincha, sem dó nem piedade. Então é sempre uma justiça reativa contra a injustiça de alguém, né? Um pouco os linchadores, quando são ouvidos, conseguem dizer que é um pouco a justiça contra a falta de justiça. As pessoas lincham porque a justiça formal está completamente desacreditada. As pessoas acham que a justiça formal é uma justiça dos ricos, é uma justiça para quem tem dinheiro, é uma justiça em que os pobres não são beneficiados por ela, né? Não acreditam. Essa coisa de prender e soltar, dos estupradores, já estão soltando hoje o jogador de futebol lá, e eu até entendo que a justiça tenha razões jurídicas para fazer isso, né? Não estou questionando, mas estou tentando entender o que vai acontecer lá adiante, né?
Então, já verificaram que tinha que verificar, solta o sujeito, corre o processo, julga. Se ele for achado culpado, ele vai ser preso, condenado, ou vai ser, enfim, receber uma pena leve, forte e tal. A população não entende isso. A população realmente não entende isso, né? E acha que quem faz determinado tipo de crime tem que ser preso e, não raro, tem que morrer. Um tema que eu ainda eu abordo aqui no livro, mas eu vou tratar de maneira específica num trabalho que eu estou projetando com os materiais que tenho, que é a questão dos rituais no linchamento. O linchamento tem um caráter ritual, só por isso ele não pode ser enquadrado na violência comum, nem tratado como mais um caso de violência, mais um número nas estatísticas de violência, né? Além da pesquisa no jornal, eu fui a 3 regiões do Brasil, com base nos dados da minha pesquisa, que tinham o que eu chamei, entre aspas, de linchamentos emblemáticos. Aqueles que têm maior conteúdo de informação e maior desafio de interpretação, né? Foi uma tentativa de linchamento na região de Ribeirão Preto, há alguns anos atrás, em consequência da morte de uma menininha, que depois eu posso até contar os detalhes, em torno da qual se criou uma espécie de canonização popular. No cemitério em que ela está enterrada, as pessoas vão levar brinquedos, doces, refrigerantes. Isso é muito comum em túmulo de criança. E no caso dela é bastante claro isso. E é tão forte a coisa que o padre da paróquia local quis proibir essa prática, muito zeloso, polícia do Vaticano, né? Que ele morreu logo em seguida. E a população está vendo? Castigo, né? Então, você tem que decifrar essas mediações que não correspondem ao jurídico propriamente dito. O outro caso foi no oeste de Santa Catarina, quase divisa com a Argentina, num lugar chamado Maravilha, que é um lugar realmente maravilhoso. Aquelas comunidades interioranas com forte influência de italianos e alemães, que é assim, uma aldeia meio ajardinada, é uma coisa que não é comum. No sul é comum, mas no restante do Brasil não. E o que aconteceu lá foi o seguinte: numa festa de roça, né, daquelas festas comunitárias, em 2 festas, uma numa comunidade alemã, outra numa comunidade italiana. Italiana de origem, alemã de origem, não tem mais nada a ver, são brasileiros. São festas de dia santo, né? Sempre tem um baile, tem uma coisa assim. Vai e surge uma briga entre jovens, porque alguém tirou para dançar uma moça que supostamente era namorada de um outro lá. Aí briga vai, briga vem, tem facada e morte. E o assassino é preso e levado não para Maravilha, mas para Chapecó, que é a cidade mais... Não, para Maravilha ainda foi. Depois para Chapecó. E vai na cadeia para abrir o processo e fazer todos os procedimentos que têm que ser feitos. E com muito pouco tempo de diferença, numa outra comunidade igual, uma dos italianos e outra dos alemães, um caso muito parecido. Briga de jovens por causa de namorada, não sei o quê, facada e morte. Os 2 presos na mesma cadeia. Numa dessas festas, os jovens, as populações das 2 comunidades, separadamente, sem combinar uma com a outra, se organizam e começam a discutir, que era uma festa religiosa também, começam a discutir, mas esse crime, enfim, não está acontecendo nada, não tem processo, não tem punição, não tem cadeia, não tem nada. Eles estão lá bem belos e folgados na cadeia, comendo à custa do governo, aquelas coisas. E, separadamente, cada grupo decide ir lá e fazer justiça, né? Os 2 grupos, que eram conhecidos, acabam se entendendo e vão juntos num dia, um domingo. Primeiro, eles destroem os transformadores da rede elétrica da cidade e deixam a cidadezinha no escuro mais completo. Aí entra um dos grupos na cadeia. Só que o delegado, no dia anterior, tinha desconfiado. Você começa a ver coisas estranhas. Essas pequenas localidades, tudo é estranho.
Quem não é do lugar não percebe, mas quem é do lugar percebe rapidamente. Gente diferente, ou pessoas fazendo coisas que não fazem habitualmente naquele dia e tal, ele pega e desconfia que queriam linchar um dos presos e remove esse preso para Chapecó. Aí entra o primeiro grupo para linchar e chega lá e encontra só um, no meio da escuridão, isso tudo no meio da escuridão. E percebem que o linchado não era o que tinha cometido o crime contra o jovem do grupo deles, da comunidade deles. Então eles saem e avisam os outros. Olha, o nosso não está mais aí, mas o de vocês está lá. Aí eles entram e lincham o rapaz. Mas eles não conseguem matar o rapaz na hora. Finalmente o rapaz é socorrido, vem a autoridade e tal e coisa, remove para um hospital, em Chapecó também, que é uma grande cidade da região, e o rapaz ainda teve tempo, ele ainda sobrevive durante uns 20 dias. Ele teve tempo de relatar quem eram as pessoas, porque ele era membro da comunidade, e ele conhecia todo mundo, de modo que pela voz ele identificou 23 linchadores. E aí é aberto o processo por linchamento, que é uma coisa muito difícil. O linchador é sempre um anônimo, é muito difícil identificar, muito difícil mesmo. Justamente por esses cuidados que o linchador toma, quer dizer, o que mostra que há uma intenção, ele toma no sentido de não ser identificado, né? Mais à noite, não durante o dia. E o processo é aberto. Abre o processo e alguns fogem, os outros estão lá, o processo não anda. O processo levou uns 20 anos para ir a julgamento. E só foi a julgamento porque apareceu na comarca um jovem juiz, dessa nova geração, que quer levar a justiça a sério, nada de interferências, que é a coisa do Lava Jato, essa coisa toda. É muito interessante isso. Há uma nova geração no serviço público brasileiro que tem outra mentalidade, diferente do tempo do coronelismo e tal. Aí o juiz falou, não, vamos julgar esse processo aqui, já está tudo pronto, julga aí. Aí alguém no fórum disse para ele, olha, excelência, não dá para julgar, porque esse é um crime de morte, vai para a júri, o júri é composto pela população que é parente dos linchadores e, portanto, eles vão ser todos absolvidos. A sua intenção de fazer justiça não vai dar certo. Mas não, tem que dar um jeito. Aí ele faz uma pesquisa genealógica sobre os membros do júri, os que vão ser condenados, aqueles 21 dos quais vão sair 7. E separa só um júri de gente que não tinha parente. Só que quem não conhece o mundo comunitário brasileiro não sabe que você não precisa ser parente de sangue. Você é parente de lealdade, você é parente por outros, todo mundo é parente de todo mundo. Tá certo? Mesmo aqui em São Paulo, a gente não pode falar mal de ninguém, porque de repente você está falando com um cara que é parente ou deve favores a alguém. A gente vê isso na universidade, tá certo? É um mundo muito pequenininho, é um mundo da sociedade tradicional. Bom, leva a julgamento. Resultado final, até os que estavam fugidos vieram para resolver de uma vez. O resultado final, todos absolvidos, menos um, o mais pobre, o que não podia pagar advogado, né? Pegou 7 anos de cadeia. Nos jornais tem um comentário, no processo, eu vi o processo, um comentário da filha, mas por que você? Ele não percebeu, porque ele era o mais desvalido de todos eles, né? E, portanto, não resolveu, realmente não resolveu o problema. O outro caso de linchamento é o mais grave deles todos, e é o de maior conteúdo, né? Aconteceu no sertão da Bahia, na região de Monte Santo. Eu fui para lá e tive uma ajuda inestimável de uma aluna minha, a Vanúzia, que tem família justamente em Euclides da Cunha, que é um município vizinho a Monte Santo. E ela falou, olha, eu vou até tirar licença no meu trabalho, eu vou para lá e você vai ficar hospedada na casa da minha família. Então, ela me ajudou muito nos contatos, que conhecia todo mundo e tal, até no contato com
o promotor, conversar com ele, ter acesso ao processo. Foi interessante, foi, bom, inestimável essa ajuda da Vanusa e da família dela. A história de Monte Santo é a seguinte: uma professora, uma jovem professora de roça, morava com a avó cega, numa casa de roça. E um ex-aluno dela, filho de um fazendeiro da região, um dia aparece na casa dela, logo de manhã, com um terçado, aquele facão enorme que se usa para cortar mato, funciona bem como foice. E fazendo propostas. Ele queria ter relações sexuais com ela. A mulher ficou escandalizada, não e tal, e foge, porque ela vê que vai ser atacada, foge, pula a janela, e a avó da menina, vendo que tinha alguma coisa errada, começou a gritar, ela não enxergava o que estava vendo, e ele, com o terçado, fere a mulher gravemente, pula a janela, vai atrás da moça e acaba matando a terçado, né? Golpes de terçado. Em seguida, ele mesmo vai procurar a polícia em Monte Santo e avisa: olha, eu acho que houve um problema lá. E ele aparece como denunciante de um crime, de um homicídio. E o delegado, que lá, por acaso, era um comandante também de uma guarnição da Polícia Militar, ele vai com uma equipe, vai ver, e o rapaz ajudando, que era um conhecedor da área, o delegado começa a desconfiar de que o sujeito, na verdade, estava envolvido na história e o prende. Ele acaba confessando que foi ele que matou a moça. E vai e leva o menino para Euclides da Cunha, uma cidade próxima, que foi onde eu fiquei, que tem uma espécie de quartel da Polícia Militar com uns 40 soldados aquartelados. Ele ficou preso no quartel porque o delegado intuiu que ia ter linchamento, né? Meia-noite, um caminhão chega na porta do quartel tranquilamente, cheio de gente em cima, que eram as pessoas do lugar lá onde houve o crime. Descem, invadem o quartel, rendem os 40 soldados, arrombam as grades, arrebentam as grades, pegam o rapaz, colocam em cima do caminhão amarrado, e o caminhão dispara pela noite na direção do lugar do crime. E vão cortando ele aos pedaços. Corta as orelhas, corta o nariz, corta o pênis, enfia o pênis dele dentro da boca, e o cara vivo. Vão tirando pedaços. Cada um tirava uma lasca dele, né? Até chegar no exato lugar em que ele matou a moça. E lá, ele estava vivo ainda, mas ele era um monte de carne viva, né? Ele é colocado em cima do exato lugar em que ela derramou o sangue e jogam gasolina em cima e ele é queimado vivo, né? Esse é um linchamento completo, digamos, no elenco dos procedimentos de linchamentos no Brasil, porque há um componente na prática do linchamento que é do ódio progressivo. O ódio não é o primeiro momento do linchamento, o ódio vai aumentando à medida que o linchamento acontece. Quer dizer, cada passo da violência estimula uma violência maior. Então, não é a violência final que explica o linchamento. São os momentos. Tudo é uma coisa bem ritual mesmo e bem psicológica, enfim. Cada momento o sujeito vai aumentando a violência até o fim, né? Há outros casos. Eu vou contar casos assim para vocês terem ideia. Eu não quero falar de estatísticas de linchamento, até porque elas são precárias. Um caso aconteceu no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense tem muito caso de linchamento. Um rapaz, um jovem, menor de idade, que era ladrãozinho. A comunidade toda se organizou e resolveu linchá-lo. E ele é morto. Morto, ficou lá na rua o cadáver. E a população, aí diferente dos outros linchamentos que a população foge, a população começou a atrair mais gente para ver o morto, que infernizava a vida da população local. Todo mundo. O cadáver ficou lá bastante tempo. Quando a polícia chegou, alguém ligou, ficou escandalizado com aquilo, ligou,
tinha uma velhinha, dessas velhinhas bem simpáticas de novela da Globo, que estava em cima do cadáver com uma colher tentando arrancar os olhos do menino. A polícia teve um trabalho infernal para tirar essa mulher de cima do cadáver. Ela tinha uma força descomunal. Ela foi finalmente, precisaram 4 homens para tirar a mulher, levaram para um hospital, porque ela não estava não estava lúcida, ela não sabia o que... Aí levaram para a delegacia para fazer o depoimento dela. Ela não sabia o que ela tinha feito. Ela estava completamente desacordada. Ela estava em transe quando fez isso. Então, essa coisa do progressivo, da progressiva violência, leva a uma espécie de momento de transe mesmo, em que a pessoa acaba fazendo coisas. Eu não estou inocentando o linchador, tá bem? Estou tentando entender, estou tentando escapar da interpretação estereotipada e formalística do que é o linchamento. O linchamento não é isso que em geral está dito aí. Então, há uma espécie de alteração mental nas pessoas. Aí vale a pena ler o Gustave Le Bon, que foi a primeira pessoa que fez grandes e importantes análises sobre o comportamento de multidão, muito motivado pela Revolução na Comuna de Paris, né, que teve muita violência coletiva, tentando entender isso. Ele era médico, ele não era nem psicólogo, mas ele tem intuições muito importantes para entender o que é isso. Freud tentou fazer uma análise da obra de Le Bon. A análise do Freud é muito ruim, é muito mal feita. Isso é um pouco da coisa feita em cima da obra do outro, enfim, que ele não entendeu um pouco aquilo que a coisa existencial da motivação na pesquisa. Mas, enfim, o Le Bon é que é interessante, é que a multidão se transforma num outro sujeito. Não é uma soma de indivíduos, né? É um outro sujeito, é o sujeito coletivo que se compõe em alguns minutos e em 20 minutos, meia hora, esse sujeito desaparece. Não adianta insistir em tratar os linchadores como indivíduos razoáveis, quer dizer, agindo em nome da razão, né? Porque o linchador só lincha se ele tiver companhia. Se ele não tiver companhia, ele não lincha ninguém. Porque ele é covarde, esse é um problema. Ele é covarde. E é uma covardia que eu não estou pichando, eu estou dizendo, é covarde, ele tem medo, né? E só faz escondido, essa coisa. Então só faz junto com o outro, porque de repente a culpa vai para o outro, não para ele, aquela coisa. Então não adianta ir por aí, tentar julgar com base na motivação malévola do linchador, então cada um tem que responder. E também não dá para ir por aí, porque nos linchamentos há uma grande participação de mulheres e crianças. É enorme a participação de mulheres e crianças. E muito frequentemente o linchamento no Brasil não é propriamente o linchamento das multidões lebonianas. É uma multidão leboniana reduzida a tamanho minúsculo relativo. É um linchamento comunitário. Eu classifiquei em 4 grupos para tentar entender um pouco essa coisa. Um primeiro grupo, que é o grupo A, é um grupo em que, em geral, são parentes da vítima que vai motivar o linchamento. O linchador é vítima da reação em defesa ou vingança em nome da vítima original, a vítima que motivou o crime. Em geral, é família, são parentes e tal. Depois tem um segundo grupo, que é grupo de pessoas, de vizinhos, pessoas que vivem mais ou menos comunitariamente. Não são grupos muito grandes, pode chegar a 10, 15, 20 pessoas, eventualmente mais. Porque também são grupos que vão crescendo durante o ato do linchamento. Depois tem um grupo que já é um grupo grande de anônimos, que é gente que não se conhece, mas que pratica linchamento. E, finalmente, é o grupo dos anônimos, que é o grupo dos grandes linchamentos, com participação de um número enorme de pessoas que se juntam ocasionalmente ali no centro da cidade. Já aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, em Salvador. Se juntam e lincham uma pessoa e o grupo, do mesmo jeito que linchou, vai embora. Terminou, tchau, foi embora, né?
Então há uma diversidade, digamos, de sujeitos coletivos com diferentes níveis de consciência coletiva do que está fazendo. E fica muito pouco, ou não fica nada, como resíduo da consciência motivadora da prática da violência nos sujeitos individuais. Fica muito pouco. As pessoas dizem, fica muito pouco, porque por conveniência ninguém vai confessar que participou de um linchamento. Mas há muitos indícios de que as pessoas não confessam porque de fato elas não sabem o que elas fizeram. Digamos, alguém que deu uma pedrada não acha que ele tenha matado a pessoa. Quem deu uma paulada, se vocês olharem o filme do linchamento dessa senhora do Guarujá, tem uma coisa brutal. O sujeito pega um sarrafo enorme, pesadíssimo, de peroba, e dá uma paulada na cabeça da mulher. Só isso mata uma pessoa. Mas ele provavelmente não acha que tenha feito isso porque os outros estavam lá também dando suas pauladas. Você não sabe exatamente quem matou. E por isso a justiça depois vai aliviar a pena dos eventualmente julgados. Por exemplo, mas qual foi o ato que matou? É isso que interessa. A justiça não consegue reconhecer que se trata de um justiçamento coletivo. O sujeito é coletivo. Então, a punição teria que ser de outro tipo, o julgamento teria que levar... Nós tínhamos que ter na lei alguma coisa, porque o Brasil é o país que mais lincha no mundo hoje. Nós não ganhamos a Copa do Mundo, mas somos os maiores linchadores. São 3, 4, 5 linchamentos por semana, é quase um por dia, atualmente. Linchamento ou tentativa de linchamento. E já vou, acho que, estou com o meu tempo, né? 5 minutos, tá bom. Uma coisa que precisa observar também é que o crescimento do número de linchamentos no Brasil tem a ver com uma degradação generalizada da sociedade brasileira nos últimos 50 anos. Então, há vários sinais de escape, vamos dizer, de sair do marco das instituições, sair do marco da lei, sair do marco das regras de convivência até comunitária. Há um número grande de atos violentos de todo tipo que vem progredindo por aí. A coisa foi represada durante a ditadura militar, porque já há linchamentos, muitos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e desde o fim da ditadura do Vargas. A ditadura, a última ditadura, foi muito repressiva, com os esquadrões da morte, com essa coisa. Isso assustou a população. Acabou a ditadura, o número de linchamentos foi lá em cima. E só vem crescendo desde então, né? Certamente essa população que lincha gostaria de ter outra ditadura. É uma hipótese que eu estou levantando, né? Gostaria de ter uma outra ditadura. Você já ouve isso a propósito dessa baderna toda que está aí? As pessoas falam, tem que ter uma ditadura e tal, né? E não há, não nos iludamos, é um risco real, tá certo? A manifestação daquele general designado para cuidar da espionagem, eu nem sei mais qual é o nome da agência, né? Foi a ABIN, mas não é mais a ABIN. Não, GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Isso, pois é. Ele já disse o que veio, controlar os movimentos sociais, e deu até o nome, né, MST, essa coisa, e vai por aí e a população vai aplaudir isso. O MST que não se iluda sobre isso, nesse movimento do sem-teto e tal. Os linchamentos são práticas basicamente da classe média, da baixa classe média. Não é rico contra pobre, não tem ninguém sendo linchado no Jardim Europa, tá certo? É classe média local linchando, baixa classe média, uma população que está em fase de transição social para um outro padrão de vida, de sociabilidade, e que começa a se irritar com as pessoas que estão lá embaixo. Eu separei todos os linchamentos ocorridos em favelas, para não ter dúvida sobre o conteúdo. Os linchamentos praticados nas favelas são, em média, com maior índice de crueldade que os linchamentos praticados fora das favelas. O favelado não suporta a ideia de estar vivendo junto com alguém que quebra padrões de conduta que estão na lista das aspirações deles, tá certo? Eles querem ser de classe média, né? E, de repente, aparece um bandido, ladrãozinho, etc.
tem um linchamento curioso, quando está no elenco dos casos aqui, num bairro de baixa classe média, que tinha do lado uma grande favela. E na favela havia um rapaz identificado que invariavelmente assaltava os moradores. Um dia de manhã, foi aqui na Zona Sul de São Paulo. De manhã, os moradores vão à padaria comprar pão, comprar leite, não sei o quê, e começam a conversar sobre o último assalto do fulano. E decidem fazer justiça. Criam uma comissão que vai à casa do rapaz, o rapaz estava dormindo ainda, ele é preso, ele é levado até a padaria, é feito um julgamento, todo o rito judicial é simulado, ele é julgado, dão a palavra a ele, para ele se defender, para ele se explicar. Ele se explica, obviamente não convence, porque ele já estava condenado desde o começo. Aí perguntam se ele quer um cigarro antes de morrer e se quer que mande chamar a família para ele se despedir. E ele é trucidado na porta da padaria, soco, pontapé, paulada e pedrada. Certo? Então tem uma coisa assim, quer dizer, não é rico contra pobre. A sociedade não é uma sociedade de ricos contra pobres e não é uma sociedade de brancos e negros. Tá certo? Isso aqui é uma sociedade que tem branco, tem negro, tem mestiço de branco com branco, tem mestiço de preto com preto, mestiço de pardo com pardo, porque nós temos várias origens étnicas, tá certo? Isso era mais visível no começo do século XX, hoje está tudo confuso e atrapalhado. Então não dá para ir por aí. Não é verdade, o precário dá, quer dizer isso, que os negros sejam as vítimas preferenciais dos linchamentos. Esse dado não está confirmado. Pode ser que alguém fazendo uma pesquisa conseguindo reunir dados raciais, consiga dar alguma indicação mais precisa. De qualquer modo, a proporção é alta. E uma coisa importante, que com tal índice de crueldade é possível mostrar. O que motiva o linchamento de um negro é a mesma coisa que motiva o linchamento de um branco. Diferente do que acontecia nos Estados Unidos. Então, começa um linchamento de um branco, aqueles procedimentos todos que vai do perseguir, apedrejar, dar paulada, papapá, e de repente termina antes de cumprir o protocolo do que deve ser um linchamento na cultura popular. Se for um negro, à medida que cada ato do linchamento, isso vale também para o branco, cada ato do linchamento progride, se for um negro, a violência aumenta. Se for um branco, ela diminui. Então, se há racismo nos linchamentos, a indicação é essa. Não é o número estatístico de 90% de negros linchados, que não é 90%. Tá? Então, há uma sutileza sociológica, vamos dizer assim, que é preciso levar em conta. A raiva ela é uma... Eu estou usando uma categoria, eu fico pensando muito no Roger Bastide, cujo primeiro curso na USP foi Sociologia e Psicanálise, 30 não sei quanto. Ele, em vários trabalhos dele, é evidente que ele estava preocupado com aquilo que a gente pode chamar de estruturas sociais profundas, aquelas que não estão no nível da consciência cotidiana e imediata. Elas se manifestam no caso dos linchamentos. Por exemplo, é muito curioso que alguns procedimentos de linchamentos sejam os mesmos procedimentos da Santa Inquisição, da punição que a Santa Inquisição faz. Aí, quando a gente vai pelo sertão, a Amazônia me ajudou muito a entender isso, há valores e concepções e até conceitos que vêm ainda do tempo da Inquisição. A mentalidade, digamos, do repressivo nessa população ainda vem do tempo de um direito criado, que era um direito estamental, criado e vigente no tempo da Inquisição. Há muita coisa, digamos, subjacente à consciência imediata dos participantes dos linchamentos que vem de uma outra época. Isso ajuda a entender porque com facilidade eles esquecem o que fizeram. Tem esse componente também. Quer dizer, passado aquele momento, quando a vida volta ao normal, entre aspas, a consciência reflui para esse silêncio profundo que poderá se manifestar novamente numa outra ocasião. E se manifesta. Em bairro que teve linchamento, a probabilidade de ter um segundo linchamento, mais ou menos pouco tempo depois, é muito grande. Em comunidades do interior e tal que tiveram linchamentos,
a probabilidade de um novo linchamento vem logo em seguida, às vezes 2, 3 linchamentos, né? Linchamentos, inclusive, com invasão do fórum no momento do julgamento de alguém acusado de uma brutalidade qualquer, e por aí vai, né? E a verdade é que o ser humano é um ser muito complicado. Eu tenho horror a esse discurso sobre o ser humano, mas os casos de linchamento mostram que, sociologicamente, nós conhecemos pouco a respeito do que nós somos. Nós estamos muito preocupados com o desenvolvimento do capitalismo, estrutura de poder, essas grandes referências estruturais, e, na verdade, é na vida cotidiana que estão as grandes ocultações tenebrosas do que nós somos e podemos ser e não podemos ser, né? Um pouco este livro é digamos assim, uma tentativa de trabalhar essa dimensão, lateralmente a grande pesquisa que eu fiz sobre a Amazônia, cujos resultados estão no livro sobre a fronteira. Não me linchem.